Boa noite, é um prazer imenso falar com vocês e hoje nós vamos falar um pouco sobre religião. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse vídeo aqui, nos dois tá curto, eu cortei para não ficar muito longo. É o pastor do Cajado Rosa, provavelmente ele é um líder, não sei o nome dele, provavelmente um líder de igrejas pentecostais, em que na estrutura da igreja pentecostais tem os donos das igrejas e tem aquela hierarquia brutal. Aliás, eu conheço um pastor fabuloso da igreja Assembleia de Deus que está sofrendo perseguição, e um cara que pega a palavra, um crente muito bacana. Mas na estrutura das igrejas pentecostais está cheio de chefe, tá? E eles têm um poder de transferir os seus pastores, diferentemente da Igreja Batista. A Igreja Batista são autônomas, elas são totalmente descentralizadas, lá não tem bispo, não tem chefe, o único chefe do pastor é a própria igreja. Acabou, é simples assim. E eu quero que você preste bem atenção, que eu vou apresentar para vocês, e vocês vão perceber a característica evidente de um cara extremamente machista, fundamentalista e desrespeitoso para com seus próprios colegas. Vamos lá, vou mostrar aqui o vídeo aqui rápido para vocês poderem ter noção. Olha só, a um dos pastores, e quando solicitamos a sua transferência, ele disse: pastor, você deixa eu falar com a mulher lá em casa? Presta atenção. E eu disse: eu deixo. Agora só quero perguntar para você uma coisa: e qual é o teu cajado? É azul ou é um cajado rosa? Presta atenção no anel dele, é tipo o bispo da Igreja Católica. Aí ele foi lá e falou: eu vou reservar o nome aqui por uma questão ética, né? Ética. Eu conheço muito ética. Aí ele veio, a princípio, deixou bem transparente que o cajado era rosa. Então, por você ser transferido de um local, de um país, de um estado, você não precisa falar para a mulher. A mulher tem que se obedecer, que para ele, a mulher, na teologia dele, a mulher tem que ser submissa ao homem. E não é isso que a palavra de Deus nos prega. Mas vocês viram aí a insinuação, né, de querer dizer que o pastor, o cajado dele é rosa, no sentido... Bom, e é lamentável. Agora eu vou te mostrar um outro, falando aí sobre o pastor liberal e o pastor raiz. Eu cortei o vídeo, tirei a parte que é do pastor da Igreja Batista de Água Branca, de São Paulo, um tremendo de um pastor, René. E aí vocês vão ouvir o que o pastor de raiz fala. Vamos lá. Liberalismo teológico nega a autoridade da Escritura, nega Mentira. o sobrenatural na Escritura, Mentira. não crê nos milagres bíblicos, Mentira. entende que a ressurreição de Jesus, na verdade, é uma interpretação que os discípulos de Jesus fizeram pós-Páscoa do Jesus da história, Mentira. no Cristo da fé. Que quando os cristãos falam de ressurreição na Bíblia, não é que Jesus ressuscitou literalmente, mas Mentira. que a morte dele ganha sentido no querigma, na pregação. Então, da mesma forma que a gente diz assim, Steve Jobs vai viver eternamente, morreu ontem o Steve Jobs, ele vai viver eternamente toda vez que eu olhar para um iPhone. Eles dizem que é a mesma coisa toda vez que os discípulos pregavam que Jesus morreu por nós, Jesus ressuscitava. Mentira. Mas não houve de fato a revivificação de um cadáver naquele terceiro dia, naquela sepultura. Os liberais estão em todo lugar, nas escolas teológicas. E é uma pena porque quando os irmãos pentecostais sentiram a necessidade de teologia, depois de não terem prestado muita atenção para essa necessidade durante muitos anos, começaram a mandar os seus obreiros para pegar a educação teológica, mandaram para escolas onde havia liberais. E não pouco. Esse é um ponto muito interessante, né? Quantas igrejas
pentecostais começaram a enviar os seus líderes, pastores, para estudar a Bíblia, você não acreditou como eu acredito? Então é muito mais fácil ter pastores ignorantes, sem uma educação religiosa, sem um aprofundamento, como, por exemplo, falar em língua, tongues em inglês, falar em línguas nas igrejas. Eles não conhecem isso e nunca estudaram 1 Coríntios, e o que significava naquela época a igreja, pessoas falando em línguas. Isso vai ficar para o próximo vídeo. Mas vocês estão vendo o fundamentalismo atacando o liberalismo, que ele fala uma opção de falácia, que não é verdade, isso é mentira, e eu mesmo fui vítima disso. Na época, 1997, e 98, até o ano 2000, eu tive um pastor que veio ao meu escritório e veio me questionar se eu acreditava se a Maria era virgem. A intenção dele foi bem clara. Ele queria pegar alguma coisa sobre meu posicionamento teológico e sair espalhando e fazer com que esse movimento fundamentalista, que na época foi uma briga, agora acalmou um pouco, mas na época, rapaz, as denominações racharam, todas elas racharam. Foi um pau, a igreja saindo, montando, criando outras conversões, tudo aquilo que Deus não gosta. Tudo aquilo que está totalmente contrariado à palavra de Deus. E eu vou explicar para vocês o que aconteceu comigo. Bom, e ele me perguntou se... Eu parei e disse para ele assim, qual é a diferença em sua fé, vai fazer em sua fé, se Maria era virgem ou não? Ele disse, nenhuma. Eu falei, então vamos mudar de assunto, vamos buscar outro assunto. Sabe, esses são os pastores que pensam, que prega a palavra e vive no mundo da fofoca, vive no mundo da mentira, para destruir seus próprios colegas. Deixa eu contar o caso meu aqui, quando eu estava fazendo o meu doutorado. Vocês sabem, eu tenho 2 bacharéis, tenho um mestrado, tudo em religião, e estava fazendo o meu doutorado em Chicago, um seminário que não era batista, Southern Baptist, que não era batista do Sul. E aí, a razão que eu fui fazer lá é porque na nossa classe nós tínhamos 15 alunos a nível doutorando, né, que fala? O doutorado. E eram 14 denominações diferentes. Seria muito mais fácil para mim ir num seminário, que nós temos 5 imensos seminários batistas aqui nos Estados Unidos, Texas, New Orleans, enfim, em vários lugares. E seria muito mais fácil, porque eu sei o que nós pensamos, sei o que nós acreditamos, para mim seria, mas não, eu queria lá, porque eram 15 alunos com 14 denominações diferentes, e eu queria aprender o porquê que as pessoas pensam diferente de mim. Qual o problema disso? Nenhum, não sou liberal por causa disso, né? Enfim, e aí, um professor que veio passar a ser deão no nosso seminário, que era batista do Sul, veio do Texas, fundamentalista, deu uma classe, deu 2 livros para nós lermos. Um livro era um professor da Universidade de Princeton, por ele considerado liberal, e o outro era um fundamentalista, professor no Texas. Bom, enfim, e eu perguntei a ele, falei, doutor, o que o senhor espera da gente? Ele falou, o seu posicionamento, o que você pensa. Mas não deu e outra, né? E aí eu fiz o meu papel, a minha, não é dissertação, a minha, como é que fala em português? Cacete. Bom, enfim, foram 20 páginas e eu me posicionei dizendo que tanto o fundamentalista como o liberalismo estavam errados, totalmente fora da vontade de Deus, porque em vez de nós pregarmos o amor, que todos nós pecamos nisso, né? O amor até que não nos incomoda, porque o amor acaba rápido também, né? E ficam acusando um ao outro, mas que na verdade era por poder e prestígio e quem manipulava a denominação. Essa era a grande verdade. Eles nunca sentavam para discutir teologicamente
a palavra de Deus e debater e chegar a uma conclusão, mas atacavam um ao outro para dominar a convenção. E é como nós temos aí no Brasil as eleições, né? A extrema-direita e o outro é liberal, enfim, e por aí. E aí ele disse para mim, o Dr. Web, me deu um C. C a nível de doutorado você não passa, tem que ser B ou A ou B, para você passar na classe. Bom, quando eu voltei para fazer uma outra classe, que já estava bem perto para mim, faltava uma classe para mim começar a fazer a minha dissertação, e aí eu fui falar com ele. Falei, doutor, o senhor me deu C? Falei, por quê? Eu não gostei. Eu falei, doutor, quando eu falei com o senhor, lhe questionei, o senhor disse que eu queria a minha opinião. O senhor não pediu que eu fizesse um papel, que eu escrevesse, vamos dizer assim, o posicionamento teológico de cada um. Eu me posicionei nisso e dei a minha opinião, e o senhor não gostou da minha opinião. Ele falou, é verdade, eu não gostei da sua opinião. E ele disse para mim, e eu vou te dizer mais ainda. Eu mencionei para ele, doutor, eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Embora eu não sou americano, mas embora eu não tenha nascido isso, eu venho de um outro país. Ele falou, para aí. Você tem que pensar como americano. Aí, meu amigo, falei, doutor Web, o senhor não está falando sério não, tá? Não, estou sim. Pensar como americano? Numa classe de doutorado, em que a diversificação de ideias, de posicionamentos, ela tem que ser apresentada e aprofundada na palavra de Deus, baseando o meu ponto de vista, a minha opinião, em relação, haja vista que nós temos 3.680 denominações diferentes, acreditando e pregando a palavra de Deus, mas que acreditam diferente em posicionamento de Deus. O senhor vai me dizer que eu tenho que pensar igual um doutorado? Mas olha, eu vou ser bonzinho com você. Eu vou te dar a chance de você fazer um outro papel. Aí eu fiz. Falei com os colegas da classe. Não, você tem... Eu fui o único que era você ou você. Era o único que não era americano raiz. E aí já faz isso. Aí eu fiz isso. Ele me deu outro C. E aí eu concluí que não ia passar, porque ele era um fundamentalista e o outro do livro era liberal. Enfim, e eu caí de pau mesmo em cima do posicionamento das denominações e em cima do liberalismo e fundamentalismo, porque Deus não quer nada disso. Mas enfim, e aí resolvi, após eu apelar, vi que não ia, porque ele era a segunda maior autoridade do seminário, eu vi que não ia conquistar nada, e aí eu deixei meu doutorado de lado por essa razão. E eu vou fazer outro vídeo sobre religião, sobre o LGBT. E vou apresentar a vocês o posicionamento do Dr. Ed, ao qual ele está sendo massacrado, por ele se posicionar de uma maneira mais aberta para o diálogo. É impressionante, nós pastores, como nós somos intolerantes, agressivos, manipuladores. Tem mais, vocês adicionam outros adjetivos, mas é isso aí que eu quero dizer para você. E olha, menino, que eu vou falar sobre a sexualidade, posicionamentos diferenciados, ao qual esse acha que o marido não deve conversar com a esposa, o marido tem que ser autoritário, mandão, e a igreja, após vocês viram a movimentação das igrejas, é isso que dói, rapaz, sabe? Eu vi vídeos aí, os pastores dizer, se você votou no Lula, no PT, cai fora da igreja. Cara, totalmente contra a palavra de Deus, e por aí vai. Não, o rapaz, a coisa tá feia, mas eu quero ler isso para vocês poderem fazer uma reflexão e entenderem no que eu vou falar amanhã, fazer um outro vídeo amanhã.
Efésios capítulo 2, versículos 5 a 9. Ok? Efésios capítulo 2, versículos 5 a 9. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Em Cristo Jesus. Também eu vou apresentar o término desse vídeo que aqui ele fala. Porque de graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Não é de obras para que nem se glorie. Inclusive, eu quero contar uma experiência, eu vou contar amanhã em vídeo, porque senão isso vai ficar longo a beça. Quando eu estava fazendo uma classe, especializando em counseling em um hospital, sobre um paciente que estava com AIDS. E quero falar com vocês o quanto eu me arrependo até hoje sobre a minha atitude e o meu posicionamento. E foi repugnante, imoral, anticristão, totalmente fora da vontade de Deus, da palavra de Deus. Eu vou contar essa experiência para vocês amanhã. Se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós. E uma coisa que eu quero dizer a vocês de todo o coração: conheça você, mergulhe dentro de você, questione você, que é a única maneira que nós temos de começarmos a fazer a mudança em nós mesmos. Todos nós temos o lado forte e temos nossas fraquezas. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.